Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 37 a 39. E hoje nós vamos falar aqui de um tema, um trecho que é muito mal compreendido pela maioria das pessoas. É um trecho que demanda dúvidas, né? Afinal de contas, Jesus vai usar aqui uma expressão bastante contextual para aquela época, mas eu quero decifrar essa expressão com você e mostrar como ela ministra aos nossos corações ainda nos dias de hoje. Então vem comigo, Lucas capítulo 5, versículos 37 a 39. Você que está aqui a primeira vez, eu já te convido a se inscrever no nosso canal, a estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vambora, gente. Diz assim, ó, Lucas capítulo 5, versículos 37 a 39. Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Em algumas versões estará escrito: ninguém põe vinho novo em odres velhos. A expressão odre, ela também pode ser traduzida como vasilhas de couro, tá bom? E já já eu explico a finalidade disso aqui. Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Olha que interessante. Aqui nesse contexto, Jesus está conversando com os fariseus. Os fariseus eram parte de um grupo, né, que não sozinho, mas era o principal grupo da elite religiosa da época, um grupo, digamos assim, de profundos teólogos dentro do judaísmo, pessoas que buscavam ali obedecer a lei no maior rigor possível e dominavam a teologia da época. Havia outros grupos também, como por exemplo os saduceus, haviam grupos como os essênios, enfim, mas os fariseus, eles em particular, perseguiam muito a Jesus. Eles queriam prender Jesus, eles queriam matar Jesus, eles queriam acabar com o ministério de Jesus, e eles entendiam que Jesus era um blasfêmio. Como eles estavam percebendo ali que Jesus, sabe, tinha aquela conexão de ser o Filho de Deus, de ser o Messias proclamado, eles, por não aceitarem aquilo, entendiam que Jesus, olha, você está cometendo o mais alto nível de blasfêmia, dizendo que é o Messias, declarando o Messias, sendo adorado como Messias, quando na verdade você não é. Nós não aceitamos isso. E é interessante que isso é tão forte que, por exemplo, Nicodemos, né, que era um dos principais dentre os líderes religiosos da época, ele começa a observar Jesus, ele começa a crer em Jesus, ele marca o encontro com Jesus escondido ali no meio da noite, para ninguém saber, porque ele já cria em Jesus, mas ele sabia da repercussão de perseguição que Jesus sofria do seu próprio grupo, o grupo dos fariseus. Então, os fariseus estão aqui tentando encurralar Jesus em diversos questionamentos. Eles perguntam a Jesus sobre a postura dos discípulos, eles perguntam a Jesus sobre por que os discípulos deles comem com pecadores, por que os discípulos deles não jejuam, por que os discípulos dele fazem isso, não fazem aquilo. Eles estão ali tentando pegar Jesus em algum erro para poder acusar Jesus, prejudicar Jesus e depois matar Jesus, que é o que acontece momentos depois. Mas nesse momento aqui, eles fazem alguns questionamentos a Jesus e Jesus responde esses questionamentos com essa expressão pouco compreendida. Não se coloca vinho novo em odres velhos ou vasilhas de couro velhas. O que é que significa essa expressão? Para a gente entender o significado contextual da expressão, eu preciso te explicar o que é essa dinâmica do vinho novo e do odre, né, do vinho e do odre naquele momento, de modo literal, tá bom? Esse odre era uma vasilha de couro e a vasilha de couro servia muito bem para armazenar o vinho pelo seguinte: quando era colocado o vinho na vasilha de couro, o processo de fermentação daquela bebida fazia com que o couro esticasse. Então o couro esticava e conseguia ainda manter o vinho ali. Então as pessoas guardavam o vinho em vasilhas de couro, que também é chamado de odre. Só que tem o seguinte, Jesus fala assim, ó, não se coloca vinho novo em odre velho. Quando se fala de odre velho, fala de odre esticado. Eu não posso colocar vinho novo em odre esticado. Por que eu não posso fazer isso? Porque o vinho novo, ele ainda vai fermentar.
quando ele fermentar, ele vai esticar aquilo que já está esticado. O que é que vai acontecer? A vasilha de couro ela vai romper, a pessoa vai perder o vinho e vai perder a vasilha de couro. Então, vinho novo, você coloca em odre novo, tá bom? Senão, o processo de fermentação vai arrebentar, o vinho vai vazar, você vai perder a bebida e você ainda vai estragar aquela vasilha de couro, por assim dizer. Então, Jesus está falando exatamente dessa dinâmica daquele tempo. Agora, Tiago, o que é essa dinâmica ministra para a nossa vida nos dias atuais? Observe que esse é um diálogo de Jesus com os fariseus, com a elite religiosa da época, com o pensamento dominante da época. Jesus vem trazendo algumas revelações, algumas dinâmicas, algumas formas de agir que não eram bem vistas pelo status quo. E quando Jesus fala assim, olha, não se coloca vinho novo em odre velho, Jesus está dizendo o seguinte, não dá para derramar uma nova mentalidade em pessoas que estão presas a uma mentalidade antiga. Não dá para vocês que estão presos a uma mentalidade ultrapassada entenderem essas coisas novas que estão acontecendo. E é interessante, gente, que da mesma forma que os fariseus, nesse momento que eles estavam presos a uma mentalidade religiosa travada que os impedia de perceber as maravilhosas obras de Jesus, interessante isso, né? Os mais religiosos, que mais conheciam a lei, que mais conheciam as escrituras, eles, além de não perceberem Jesus, ainda perseguia Jesus, prejudicava Jesus, fazia de tudo para atrapalhar Jesus. Mas é interessante que milênios antes, quando o povo de Deus sai do Egito e anda pelo deserto por 40 anos, vários do povo de Deus lamentam a saída do Egito e falam do Egito com saudade, dizendo assim, olha, quem dera nós pudéssemos voltar para o Egito para comer as cebolas do Egito. Muitos falaram que prefeririam morrer como escravo do Egito do que morrer aqui no deserto. O que está acontecendo aqui? É uma declaração de pessoas que saíram do Egito, mas o Egito não saiu delas. Elas saíram do passado, mas o passado não saiu delas. Da mesma forma que o povo de Deus no Egito, da mesma forma que os fariseus no tempo de Jesus, nós também corremos um sério risco de desperdiçar as coisas novas que Deus tem para nós, porque nós ainda estamos presos em algumas prisões lá do passado. Prisões emocionais, prisões psicológicas, prisões espirituais, velhas formas de pensar, de agir, de decidir, que infelizmente ficaram no passado e nós nos apegamos a essas fórmulas, a esses modos, a essas coisas de maneira até religiosa, de maneira até mesmo idolatrando esses métodos, essas práticas, colocando a confiança nele, colocando a confiança nela. Interessante que certa vez, foi até recente, né? Eu falo assim, certa vez parece que é muito tempo, mas foi recente, um amigo meu me perguntou sobre superstição. Falou, olha, Thiago, eu sou supersticioso assim, 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 e queria saber a visão da palavra de Deus sobre superstição, você acha que isso é válido, não é válido? E de modo bem resumido, eu conversava com esse meu amigo falando o seguinte, olha, a questão da superstição é que a gente acaba colocando a nossa esperança em um objeto, em um ritual, em uma prática característica, certo? É como se a gente dissesse assim, olha, eu vou sair de casa hoje com essa meia, a meia de cor X, porque hoje eu tenho uma reunião importante. E toda vez que eu tenho uma reunião importante, eu tenho que usar a meia de cor X para a reunião dar certo. O que aconteceu aqui? Eu tirei a minha esperança de Deus e coloquei no objeto. Se eu usar o objeto, vai dar certo. Se eu não usar, não vai dar certo. Entende? E quantas vezes nós pegamos superstições, práticas, costumes, rituais e colocamos eles no lugar da idolatria. E aí, conversando com esse meu amigo, eu falava com ele, é até um exercício de fé. Todas as vezes que você se sentir tentado a ser supersticioso, abre mão da superstição e confia em Deus. Abre mão da superstição e confia em Deus. Abre mão da superstição e confia em Deus. É natural que nas primeiras vezes você vai ficar desconfiado, você vai ficar com medo. Porque quando você abre mão da superstição, você está abrindo mão de uma muleta mental. Mas Deus te convida a confiar. Fé é a convicção daquilo que não se vê. Às vezes você precisa de uma camisa de uma cor X para poder ver, olhar, acreditar, para poder esvaziar o seu coração de medo, para poder fortalecer a sua mente de confiança. Mas, na verdade, nós precisamos estar fundamentados em Deus.
E quantas vezes ao longo da nossa própria caminhada com Deus, a gente coloca tanta coisa no nosso coração que quando vamos ver, nós somos justamente esse odre velho, onde Deus quer derramar um vinho novo, mas ele não pode derramar. Por quê? Porque se derramar vinho novo em odre velho, o vinho vai ser perdido e o odre vai ser também destruído. Então pega isso no seu coração. Se você quer um novo tempo de Deus, se prepare para ser esticado. Se você quer um novo tempo de Deus, se prepare para ser esticado. Aqueles fariseus, eles conheciam a lei como ninguém. Eles conheciam a teologia como ninguém. Eles dominavam os costumes, os rituais, os símbolos, as tradições como ninguém. Mas eles ficaram de fora do que Jesus fez, porque eles se apegaram a costumes e não se relacionaram com Jesus. Isso é muito sério. Nós somos uma nação cristã, eu sei que tem algumas pessoas de fora do Brasil que assistem o devocional, mas o Brasil, de modo geral, é uma nação cristã, né? Majoritariamente cristã. E nós somos não só religiosamente cristãos, nós somos culturalmente cristãos. Nós somos uma nação que o ateu, quando ele toma um susto, ele fala Deus é mais, né? Porque a cultura cristã está enraizada nele, mas que ele não acredite em Deus. Porém, embora isso de um modo seja bom, eu prefiro estar imerso numa cultura cristã do que numa cultura anticristã, tá? Mas isso também nos leva a uma tentação bastante peculiar, que é se apegar à cultura, se apegar aos costumes, se apegar à prática e esquecer de Deus. Compreende? Sabe uma pessoa que fez isso em uma situação bastante específica na Bíblia? Marta. Marta, ela tem o riquíssimo privilégio de ter Jesus em sua casa. E aí, de repente, Marta está tão preocupada com tantas coisas, que ela esquece de desfrutar da presença de Jesus que está ali na casa dela. Imagina que Jesus hoje vá almoçar na sua casa. E você está ali tão preocupado com a mesa estar bonita, com o prato estar bem colocado, com a comida estar saborosa, com a temperatura da casa estar boa, com a casa estar limpa, com o cheiro da casa estar tudo ali, tudo bem arejado. Você está tão preocupado com tantos detalhes que você não consegue desfrutar de um tempo de intimidade com Jesus. Isso acontece muito. Então nós precisamos verificar se o nosso odre não ficou envelhecido com essas coisas ritualísticas do passado. Eu vejo que muitas pessoas, por exemplo, perdem as coisas novas que Deus faz porque estão apegadas a formas em que Deus moveu no passado. Elas acham, não, Tiago, para Deus agir tem que ser a música desse jeito, tem que ser a pregação desse jeito, o culto tem que ser nesse horário específico. Se o culto não for nesse horário, uma vez alguém me perguntou assim, qual o culto de doutrina e de oração da sua igreja? Eu falei, bom, em todo culto a gente ora, em todo culto a gente prega a doutrina da palavra de Deus. Não, mas tem que ter o culto específico de doutrina, sabe? A pessoa, se não tiver, não é Deus. Não, se não tiver ali o círculo de oração da segunda-feira, 5 horas da manhã. Se for 7h30, não vale, tem que ser 5 horas da manhã. Então, não vai. Gente, e a gente vai se apegando a essas coisas. E muitas vezes o apego a essas coisas é para esconder um vazio que existe em nós. O vazio do relacionamento. Entende? O apego, sabe, esse excesso de busca por coisas vazias. Para poder esconder o vazio que existe dentro de nós. Agora, talvez você diga assim, Tiago, se o odre velho ele não presta para o vinho novo, Jesus quer derramar o vinho novo, e talvez aqui o meu coração esteja como odre velho, então você acabou de me dar uma sentença de morte, porque não tem mais jeito para mim. Vamos lá, vamos terminar o devocional com isso agora. Porque se você identificou isso no seu coração, se você quer receber o novo de Deus, e você sente que tem alguma coisa travando no seu coração para receber o novo de Deus, eu vou te dar a chave aqui agora. Porque existia uma forma do odre velho ser restaurado. Que forma era essa? As pessoas pegavam o odre velho e primeiro mergulhavam na água, deixava o odre um tempo na água, e depois que o odre ficava um tempo na água, esse odre era tirado da água e ele era embalsamado com óleo, com azeite. E passava um processo ali no azeite. Então, água e azeite. Quem está pegando aqui já, Deus está falando no coração. Água e azeite.
Aí aquele couro que estava esticado voltava ao seu estado original e se tornava um odre novo. Entende? Então Jesus não estava dando uma sentença de morte para o odre velho. O odre velho poderia ser renovado. Renovado através de um processo de imersão na água e imersão no azeite. Para você que não tem um costume da palavra de Deus, e até para você que tem, eu preciso te relembrar que a água na Bíblia, ela simboliza a palavra de Deus. O azeite na Bíblia simboliza o Espírito Santo de Deus. Então, toda vez que você sentir que está havendo um bloqueio para você experimentar as coisas novas de Deus, esse é um convite para você mergulhar o seu odre velho na água e no azeite, na palavra e no Espírito. E esse processo de palavra, de Espírito, de palavra, de Espírito, de palavra, de Espírito, quando você vai perceber, é um processo que todos nós passamos. Talvez alguém esteja aí dizendo, Thiago, olha, essa palavra é para fulano, é para ciclano, é para beltrano. Lembrei de um monte de gente aqui, Thiago, que são um monte de odres velhos. Na verdade, todos nós somos odres velhos. Que se não passarmos por uma lavagem na água, uma lavagem no azeite, a gente não consegue receber o novo de Deus. É por isso que a Bíblia fala assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus e o Evangelho é um anúncio. Um anúncio primeiro do nosso estado caído, mas um anúncio de que há solução para esse estado caído. E aí quando nós abraçamos essa proposta, esse chamado, essa boa notícia que é o Evangelho, aí vem o Espírito Santo simbolizado pelo azeite. Ele entra em nossas vidas, ele começa a nos transformar dia após dia, dia após dia, dia após dia. E hoje você ainda não é perfeito, mas você está em estado de aperfeiçoamento. Você está sendo aperfeiçoado, você está sendo aperfeiçoada. Dia após dia o Espírito Santo vai mudando um pensamento, vai mudando um sentimento, vai mexendo ali de um trauma mal resolvido, vai transformando uma crença interior e vai moldando tanto você conforme a imagem de Jesus. E chega um tempo, meu irmão, que aquele velho homem, ele já está muito distante de quem você foi um dia, sabe? Ou, perdão, esse novo homem, perdão, ele já está muito distante de quem você já foi um dia. Então você consegue fazer até uma diferença. Thiago, se fosse antigamente, sabe, eu faria isso, mas hoje não, Jesus me transformou, glória a Deus. É o odre sendo renovado pela água e pelo Espírito. E eu quero te dizer que Deus tem algo novo para você, Deus tem um vinho novo para você, Deus tem novidade para você. Pode ser que você esteja aqui e nem sequer acredita em Jesus, Deus tem algo novo para você. Pode ser que você esteja aqui, Tiago, eu tenho 50 anos, 70, 80 anos de igreja. Deus tem algo novo para você. Tiago, eu já li a Bíblia 800 vezes, Deus tem algo novo para você. Evangelho é novidade de vida e Deus quer soprar algo novo na sua história, Deus quer soprar uma nova estação, Deus quer soprar um novo tempo, Deus quer soprar novos sentimentos, Deus quer soprar um novo fôlego, um novo entusiasmo, um novo espírito na sua vida, mas Ele não derrama vinho novo em odre velho. Se você quiser realmente participar do novo tempo de Deus, você vai ter que mergulhar na água, que é a palavra, e no azeite, que é o Espírito, porque ele vai te moldar uma nova forma, uma nova moldura para você receber aquilo que ele tem para você. Muitas pessoas falam assim, Deus está preparando algo novo para você no futuro. Deus está preparando uma bênção para você no futuro. Deus está preparando isso para você no futuro. Hoje eu quero falar diferente. Deus está te preparando para o futuro. Não precisa se preocupar com o futuro, não. Do futuro Deus cuida. Deus está te preparando hoje para o que você vai viver amanhã. Você crê nisso? Você abraça essa palavra? Então nós vamos orar para fechar esse devocional. E antes de orar eu quero fazer alguns convites especiais. O primeiro deles é para você deixar um like nessa transmissão. Se ela te abençoa, ela pode abençoar outras pessoas também. Pode compartilhar, fica à vontade. Mas principalmente, se você está aqui a primeira vez, se inscreve em nosso canal. Eu te convido também a participar do nosso grupo do WhatsApp. Um grupo fechado, sim, conversas paralelas, servindo unicamente para te enviar todos os dias o link da nossa transmissão, 10 minutinhos antes. Isso ajuda muito a muitas pessoas a estarem constantemente aqui. Você tem um desafio com a inconstância? Tiago, meu problema é inconstância. Entra no grupo que certamente isso vai te ajudar demais. Para entrar no grupo, basta clicar no link que está na descrição do vídeo.
fixado nos comentários e também fixado no topo do chat. Tá bom, gente? Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem novidade de vida para nós. Nós te agradecemos porque o Senhor tem vinho novo para nós. Mas eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha restaurar os odres velhos através do mergulho na água, através do mergulho no azeite, através do mergulho na palavra, através do mergulho no teu espírito, Pai. Não nos deixe de fora do que o Senhor está fazendo hoje. Nós não queremos viver apenas com saudade do que o Senhor fez numa estação do passado, mas queremos desfrutar e participar, estar no epicentro do que o Senhor está fazendo hoje. Meu Pai, eu te agradeço por uma palavra tão preciosa como essa. Eu te peço, toca, atinge cada coração nesse momento. Em nome de Jesus. Amém, gente. Antes de sair desse devocional, deixa aqui um comentário sobre qual foi a parte em que Deus mais falou ao teu coração. Sempre faço questão de ler e curtir também todos os comentários aqui, teu feedback é muito importante, tá bom? Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima, gente. Tchau, tchau.